Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galerinha, como prometido, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Enem, certo? E quais são os temas mais recorrentes em literatura lá naquela provinha maravilhosa e marota aí que vocês vão tentar logo logo, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e quais são as escolas literárias, quais são os temas relacionados à literatura, como que o Enem aborda a literatura. Certo? Então, nós vamos discutir tudo isso. Tudo bem? Então, fica ligadinho aí e bora pro vídeo. Bom, lindinhos, a primeira coisa que nós vamos conversar um pouquinho hoje é sobre linguagem literária versus linguagem não literária. Lembra que a gente viu isso lá no começo do ano? Isso é muito abordado no Enem. Qual a diferença da linguagem literária e da linguagem não literária? A linguagem não literária é aquela linguagem que nós utilizamos no cotidiano, ou em gêneros que pedem uma linguagem mais objetiva, como é o exemplo da redação do Enem. Então, dentro da redação do Enem, eu não posso ser completamente literário ali dentro, né? A não ser que eu queira citar algum aspecto literário ali. Então, basicamente, eu tenho uma linguagem objetiva, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ir direto ao ponto. Assim como nós vemos nos textos jornalísticos, né? E em outros gêneros aí que são bastante importantes, essa linguagem bastante objetiva e que não pede nenhuma interferência subjetiva. O que acontece na linguagem literária? Dentro da linguagem literária, nós temos uma palavra maravilhosa que chama literariedade. O que significa literariedade? Gente, significa plurissignificação, ou seja, dentro de um texto literário eu tenho uma quantidade imensa de significados e, dessa forma, eu consigo ter inúmeras interpretações. Significa que eu posso interpretar de qualquer forma? Não, de forma alguma, tá? São interpretações que são possíveis. Então, sempre que nós formos pensar em interpretação dentro do texto literário, nós vamos pensar em interpretação que seja possível. Por quê? Porque tudo vai depender do texto, né? Então, eu vou interpretar conforme os elementos que o texto me dá, certo? Então, eu não posso viajar aí tanto na batatinha, né? A gente viaja na batatinha, claro, mas eu não posso sair muito da linha que o texto me conduz. Certo? Então, eu tenho que sempre prestar atenção no texto, naquilo que ele está me mostrando, para que eu possa fazer essa interpretação. Então, a diferença básica é essa, tá? Uma é objetiva e uma outra é plurissignificativa, certo? Então, a diferença básica entre linguagem literária e não literária é essa. E lembre-se sempre dessa palavra literariedade, essa palavra maravilhosa, tá? Ela vai ser bastante importante para vocês. Outra coisa, amores, o texto literário, ele vai explorar algumas vertentes. Que vertentes são essas? Primeiro, nós temos que pensar naquela ideia que vocês já viram várias vezes, tá? Que é a diferença entre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Lembram disso? Uma tem um objetivo e a outra tem outro, que é basicamente a diferença que eu falei para vocês anteriormente, né? Da linguagem que é literária e da linguagem que não é literária, não é? Então, gente, a linguagem denotativa é aquela linguagem que nós temos o uso literal, que é o uso do dicionário. E a linguagem conotativa é aquela linguagem que nós conhecemos como sentido figurado, né? Lembra-se, qual que é o sentido figurado da linguagem, né? Nós chamamos aí de linguagem conotativa, que é aquela linguagem que tem uma expressão poética por trás, né? Ou seja, tem figuras de linguagem, tem um trabalho estético com a linguagem, né? Dentro dessas linguagens nós temos muita metáfora. Dentro da conotação nós temos muitas figuras de linguagem, né? Por quê? Porque a figura de linguagem, ela dá esse trabalho estético à linguagem. Por isso, quando nós estamos lendo um cânone literário, né? Nós encontramos algumas dificuldades, justamente porque o escritor, ele faz todo esse trabalho estético à linguagem. Ele pensa como ele vai formular a linguagem e cada autor tem a sua característica específica, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar aí em Machado de Assis, né? Que o Enem adora esse cara. Qual seria a linguagem mais evidente do Machado, né? Qual seria a figura de linguagem que ele mais vai trabalhar dentro dos seus romances? Com certeza, se a gente pensar na segunda fase, que é a fase mais famosa, né? Não a mais importante, mas a mais famosa, né? A mais evidente do Machado,
Com certeza é a ironia, né? Toda a linguagem do Machado nessa segunda fase é trabalhada na ironia, certo? Então ele faz um trabalho estético com a linguagem. Ele engendra a linguagem, como se fosse uma engenharia mesmo, né, gente? Então ele pensa como ele vai proferir aquelas palavras, né? E não somente ele profere palavras, ele pensa como eu vou proferir, certo? Então tudo isso está dentro, né, dessa questão de literariedade. Né? São as formas de como eu vou me comunicar, como eu vou passar aquilo que eu estou sentindo, né? Essa era a voga, né, dos poetas e dos grandes escritores e também de qualquer escritor, né? Como eu vou passar aquilo que eu estou sentindo, né? Como eu vou passar aquilo que eu tenho como objetivo, né? Então ele vai pensar o como, certo? Então tudo isso faz parte dessas linguagens. Lembrando, gente, sempre que a gente pensar em figuras de linguagem, nós vamos sempre pensar na carga semântica que essa figura de linguagem vai atribuir ao texto. O que é carga semântica? É justamente o significado, né? Então, qual é o significado? O como ela é significativa dentro daquele texto? Por que ela está ali, né? O emprego de uma figura de linguagem, ele não está ali à toa. Ele sempre tem uma significação. Então, qual a intenção? Né? Então, sempre que eu for analisar o texto, eu identifico a figura de linguagem. Vamos supor que dentro do meu texto tem uma metáfora, né? Que é uma figura de linguagem que o Enem adora, né? Justamente porque é algo que está mais usual no nosso contexto. Nós sempre falamos de metáfora, né? O ser humano, ele é um ser metafórico, né? Por natureza. Então, de que forma essa metáfora foi encaixada ali no texto? Qual que é o objetivo dessa metáfora? O que ela significa, tá? Geralmente o Enem vai bater nessa tecla. O que ela significa? Ou se não, qual o objetivo de uma metonímia, né? Que é a parte pelo todo, certo? Então eu começo a descrever, por exemplo, o braço da mulher para falar a beleza da mulher, né? Dependendo aí do contexto literário que nós estamos, né? O braço da mulher era a parte assim mais sensual que a mulher tinha. Então, para falar a sensualidade dessa mulher, o que ele ia fazer? Ele vai descrever, né, os traços que estão mostrando, que estão amostras, né? Que nesse caso, por exemplo, é o braço. Então, é a metonímia. Ele está descrevendo o braço da mulher para mostrar toda a sensualidade dessa mulher. Então, eu tenho que olhar qual que é a carga significativa do emprego dessas figuras de linguagem. Tá? Elas não estão ali à toa. Então, é sempre importante prestar atenção, certo? Por quê, gente? Um dos objetivos do Enem, né, uma das competências que estão lá naquela cartilha do Enem, né, é justamente a interpretação, né? Enem é basicamente isso. A interpretação vai estar dentro do Enem inteiro, da prova inteira, né? Independente da área de conhecimento, né? Então, de humanas, de ciências da natureza, suas tecnologias, certo? Enfim, a interpretação vai estar ali, né? Então, qual que é o objetivo? Eu tenho que me adentrar nas entrelinhas, na chave hermenêutica, eu tenho que entender o que aquilo está me dizendo, né? E eu só vou entender se de fato eu conseguir me adentrar dentro ao texto. Por exemplo, eu vou lá e vou começar a interpretação de um poema. Eu sei que para vocês o poema é o fim do mundo. Por quê? Porque eu não entendo o que está escrito, é muito subjetivo. Mas de que forma eu vou interpretar aquilo então? Né? Eu vou ler o poema e eu vou começar a buscar elementos que são, assim, mais objetivos para mim. Né? Então, o que está falando? O que ele está falando? O que faz sentido na minha primeira leitura? Né? Então, primeira leitura é uma leitura objetiva. Nós estamos lá decodificando, vendo palavras, né? Simplesmente isso, certo? Então, o que faz sentido aqui para mim? Faz sentido X e Y, beleza. Agora, tem uma coisinha lá na linha tal. O que ele quis dizer? Né? Por que ele empregou essa figura de linguagem? Por que tem metáfora ali? Então, assim, eu vou desmembrando o texto, né? Uma dica maravilhosa para vocês é: leia a pergunta e depois volte no texto. Se você começar lendo a pergunta, você já vai fazer o seu cérebro funcionar, né? Para que você vá direto ao texto já com o objetivo. Qual o objetivo do meu objetivo, né? O meu objetivo é responder aquela pergunta, né? Então, se eu ler a pergunta primeiro e depois eu for para o texto, eu já tenho questões ali no meu cérebro trabalhando, né? Isso vai me ajudar muitíssimo. Bom, gente, outra coisa que vai ajudar muito vocês, tá? Eu conseguir identificar de que momento histórico eu estou falando, né? Então,
qual contexto histórico e também, né, qual manifestação literária aquele poema se insere, né? Se eu conseguir identificar o autor e saber, né, fazer essa relação com a manifestação literária a qual ele está, né, inserido, eu consigo trazer muitas coisas que são características desse movimento, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando aí sobre modernismo, né, que é um tema muito recorrente no Enem, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Quais são as características do modernismo, né? Pensa lá, quais são os autores que estavam ali no modernismo? Qual que era a voga do modernismo dentro da poesia, né? Lembra lá das aulas do modernismo? O que eles exploravam na poesia? Eles queriam uma coisa totalmente nova, né? E que tivesse o objetivo de chocar a sociedade, de que fizesse a sociedade pensar sobre as coisas, né? Então, muitas vezes, eles faziam coisas que deixava a galera um pouco assim, meu Deus, o que eles estão fazendo, né? Que saía um pouco daquela caixinha criada, né? Por exemplo, vamos pegar lá um cara que é genial, que é o João Cabral de Melo Neto, que faz parte também, né, dos movimentos, do movimento modernista. Qual a característica desse cara? Esse cara vai usar muitas figuras de linguagem, tá? E muitas figuras de linguagem relacionadas ao som, certo? Porque ele não quer que a gente só leia, ele quer que a gente sinta, né? Então, é um cara que vai usar muito sinestesia, né? Que é aquela figura de linguagem que vai explorar os cinco sentidos do ser humano, né? Então, é um cara que vai usar muito dessa sinestesia. E a poesia modernista também, tá? No geral, ela é muito sinestésica, tá? Porque ela quer que a gente sinta, tá? E sinta aquilo que está acontecendo, né? Não falo de coisas relacionadas à parte sentimental, não, né? Por exemplo, se a gente pegar Tecendo Amanhã, ele está fazendo uma crítica ao momento que eles estavam vivendo ali, né? Então, ele quer que sinta aquilo que eles estavam vivendo, né? Então, que a população venha à tona, que busque, que critique, né? Que busque pelos seus direitos, né? Que vá às ruas, que mostre, né, aquilo que está acontecendo de fato nesse Brasilzão, né? O Brasil não é lindo e maravilhoso como mostravam os românticos, né? Então, isso vai aparecer muito ali, né? Vai ter muito esse link relacionado ao contexto, né? Então, o que estava acontecendo ali no século XX? Isso vai aparecer muito dentro da poesia. Uma das chaves, né, para a gente conseguir sair, né, dessa cilada que é interpretar um poema, que eu sei que gera uma dificuldade, é justamente isso, né? Eu conseguir relacionar com as características do movimento, né? Conseguir identificar os autores, né? Então, dessa forma, eu consigo fazer aí muitas coisas e muitas interpretações dentro do poema. Isso vai me ajudar muito. Depois, lindinhos, outra coisa que o Enem vai bater bem na tecla são gêneros literários, né? E o que está dentro do gênero literário, né? O que são os gêneros literários? Gente, são 4, certo? Pensa aí, são só 4 que a gente tem que lembrar. Gênero dramático. Gênero dramático, um dos gêneros mais antigos que nós temos, né? Que é justamente o teatro. Quais são as características do teatro que eu tenho que ter em mente, né? Primeira coisa, o teatro foi feito para ser apresentado. Então, o foco, a voga é a apresentação, né? Então, isso eu tenho que ter em mente, né? O que mais? O meu teatro tem rubricas. O que são as rubricas? É basicamente o norte, né, que o escritor dá para a galera que vai fazer, né, que vai apresentar o texto, né, que foi lido. Então, como os autores devem se comportar, como deve estar o cenário, né, de que forma essa representação tem que ser feita. Alguns ainda colocam sobre a parte de figurino, tudo isso, tá? Isso vai depender aí do autor. Outra coisa, a divisão do teatro, né? Então, o teatro ele é dividido em atos e dentro dos meus atos eu tenho as cenas, né? E o que tem na cena, né? Qual a importância da cena? Gente, a cena é o momento que a personagem principal vai brilhar, né? São os monólogos, são os solilóquios. O que significa isso, prof? Significa que ele está fazendo aí uma reflexão sobre alguma coisa, tá? Pode ser uma reflexão com o próprio eu, sobre o próprio eu. Pode ser uma reflexão sobre o mundo, sobre alguém, sobre algum momento que impactou esse sujeito, tá? Então é um momento de reflexão, que esse eu está colocando para fora todos os sentimentos que ele tem,
certo? E dentro desse solilóquio, não só dentro do solilóquio, né? Mas no teatro como um todo, nós temos a malopeia. O que é malopeia? É o canto, tá? Qual a importância do canto? O canto explica o que está acontecendo ali. Por quê? Porque na maior parte das vezes, o teatro não tem narrador, né? Significa que nenhum teatro vai ter narrador? Claro que não, certo? Mas vamos pensar no geral. No geral, o teatro não tem narrador, certo? Então, tudo que nós estamos olhando e pensando sobre, né, interpretando, vem a partir da representação daqueles atores. E algumas cenas ficam um pouco mais complicadas de se entender, né? Por exemplo, o solilóquio é uma cena um pouco mais complicada porque está falando de fluxo de pensamento, né? Imagina, dentro da nossa cabeça é uma loucura. Imagina uma personagem que está evidenciando tudo que está passando pela sua mente. Imagina? Então, muitas vezes aquilo não fica claro, tá? Então, o objetivo da malopeia, do canto, é explicar o que está acontecendo ali, certo? E também, né, gente, criar todo aquele clima, né? Como eu falei pra vocês, se nós estamos assistindo um filme de terror, nós sabemos que tem uma trilha sonora específica. Se o filme de terror for de tubarão, vai tocar tan 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 tan. É basicamente isso. Se você escutar um tan tan tan, você sabe que tá vindo tubarão, né? Corra, né? Nade até não mais, porque você sabe que você pode ser atacado por um tubarão. Isso faz parte, né, do conhecimento de mundo que nós temos, né? Em algum momento nós já vimos uma cena como essa e isso fica gravado na nossa mente, tá? Então, além, né, de explicar aquilo que está acontecendo naquele contexto, a malopeia também tem a função de criar todo o clima. Lembrando, né, principalmente se isso acontece na tragédia. Por quê? Porque a tragédia tem a função, tem o objetivo de levar o sujeito à catarse, que é um momento aí de exaltação dos sentimentos, né? É um momento aí que o espectador chega no seu ápice, né? Um momento de paixão, de compaixão, de terror, né? Um momento que a gente rói as unhas. É esse o objetivo da tragédia, certo? Então, dentro desse gênero dramático, essas coisas a gente tem que lembrar. Outro gênero, gente, gênero narrativo. O gênero narrativo é o gênero do ser humano, né? Por quê? Porque nós somos, por natureza, narrativos. O que significa isso? Nós sempre contamos histórias. Faz parte do nosso eu contar histórias, certo? Tanto que, quando você tá lá numa rodinha de avó, certo? A avó tá sentadinha ali, o que a avó faz? A avó conta histórias, o vô conta histórias, o pai conta histórias, a mãe conta histórias. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza, né? Tanto que muitas coisas que nós temos hoje, né, em livro físico, né, principalmente relacionados aos contos de fadas, às histórias infantis, provém de toda essa tradição oral, certo? Tanto que os irmãos Grimm são muito famosos por trazer toda essa parte infantil, né? Eles caminharam por todas as aldeias alemãs e escutaram essas histórias, né? Não é à toa que a gente tem isso nas mãos hoje, tá? Esses caras escutaram essas histórias. E eram histórias diferentes, tá? Não pensa aí que Chapeuzinho Vermelho era lindo e maravilhoso como a gente vê agora, tá? Que as historinhas que a gente tem era tudo muito bonitinho, né? Finalzinho feliz, não, né? Primeiramente que os finais eram praticamente todos catastróficos, né? Por quê? Porque naquele ambiente, tá? Naquela sociedade ali, naquele grupo de pessoas, aquela narrativa oral tinha o objetivo de ensinar a partir do exemplo, certo? Então pense em Chapeuzinho Vermelho. O que acontecia, né? Muitas coisas violentas, era extremamente violento, gente, porque justamente eles não queriam que as crianças fizessem certas coisas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou punir alguém, né, no caso um ser imaginário, né, para que a criança fique com medo daquela punição, certo? Então as histórias eram extremamente violentas, tá? E sempre tinha esse lado da moral, moralizador, justamente porque eles queriam ensinar as crianças ali da aldeia por meio dessa moral, por meio desse exemplo do que não se fazer, certo? Então a nossa tradição narrativa, ela provém dessa oralidade,
tá? E aí ela vai, né, se dividir em vários âmbitos, certo? Então, dentro do gênero narrativo, nós temos vários. Nós temos o romance, né, que é um dos gêneros mais comuns e mais pedidos nos vestibulares, certo? Lembrando que essa ideia de romance significa narrativa longa, tá bom? Por favor, não confundam romance, né, com aquela história de amor, tá? Se for um romance de história de amor, é romance romântico, certo? Então, romance policial, romance de ficção científica, certo? Romance realista, enfim, dentro desse, né, do gênero romance, nós temos aí inúmeras coisas, tá? Para abordar. Depois, outro que é muito comum, o Enem gosta muito, conto, crônica. Olha só, dois gêneros aí que são muito visados pelo Enem. Conto é aquela narrativa curta, uma narrativa curta. E dentro do conto, o que acontece? Todos os elementos que são explorados dentro do romance, que eu tenho um tempo muito grande, né? Eu tenho um espaço físico muito grande, ele tem que ser explorado naquele espaço pequeno, certo? Então, dentro do conto, nós temos muita tensão, né? Toda aquela tensão, ela tem que ser rápida. Aquele início, meio e fim, ele tem que ser desmembrado para que a gente tenha aí, né, todo o desenlace. Então, dentro do conto, né, tudo aquilo que é explorado de forma mais despacita é explorado de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem muito mais tensão dentro do conto, né? Porque ele está curtinho, né? Tem que ter tudo ali, naquele espacinho pequeno. E as crônicas, né, gente? São aí tudo relacionado ao cotidiano. Também são narrativas curtas, mas que vão trazer muito essa ideia do que acontece no cotidiano. E existe um gênero, né, dentro das crônicas, que é a crônica dissertativa. Olha só, dissertação perseguindo a gente até dentro da literatura. O que é a crônica dissertativa? Gente, é eu trazer para esse gênero do dia a dia, do cotidiano, né, que vai trabalhar muito essa ideia de cotidiano, argumentos. Da mesma forma que eu faço lá na minha dissertação, eu vou explorar temas importantes dentro da minha crônica, certo? Então, esses temas são explorados, essas ideias são levantadas, tá? Argumentos são trazidos, são fundamentados. A única diferença é que dentro da crônica eu tenho mais liberdade para fazer isso, né? Dentro lá da dissertação eu estou amarrado naquela estrutura, né? Dentro da crônica dissertativa eu vou fazer todos esses aspectos relacionados à argumentação, só que de uma forma bastante livre, né? E lembrando, né, gente, crônica bem pequenininho. Então, imagina, nesse espaço, né, pensando que é um gênero que está dentro do jornal, né, então tem que ser bem, né, sucinto naquilo que eu quero dizer, né? Então, dentro desse espaço, sim, pequenininho, né, eu tenho que explorar muitos elementos, certo? Então, aqui eu trabalho pouco as personagens, eu trabalho pouco os ambientes, né? Por quê? Porque senão, né, quem consegue explorar em pouco espaço de tempo tantos elementos, né? Então, eu dou uma enxugada dentro dos elementos que eu vou trabalhar. Depois, lindinhos, eu tenho o gênero épico. O gênero épico é com certeza um dos mais antigos, né? E nós temos grandes nomes dentro do gênero épico, né? Vocês sabem, a gente já bateu nessa tecla muitas vezes. Mas calma lá, a gente já vai relembrar, certo? Seguinte, o que acontece no gênero épico? No gênero épico, eu vou explorar aquela ideia de prosa poética. O que significa isso? Eu vou fazer uma narrativa, só que uma narrativa em versos. E, né, em grande parte, a gente tem narrativas que são longas. Por exemplo, se a gente pegar a Odisseia, um catatal. Se a gente pegar, por exemplo, o Grande Camões, né, com os Lusíadas, catatal, certo? Significa que são narrativas longas, só que elas são escritas em versos, né? E vai trabalhar muito os fatos históricos, grandes personagens, os heróis, certo? Então é uma narrativa que é muito importante dentro da nossa história literária, né? E é, com certeza, o que inspirou os outros autores a produzir, certo? Então, muito da literatura é inspirada, né, nas narrativas épicas, certo? Por quê? Porque é o gênero mor, vamos dizer aí. É o gênero dos gêneros, né? Onde começou tudo, certo? Provém, então, dessa narrativa épica, tá? Dessa prosa escrita em versos, né? Dessa prosa poética, certo? E que vai trabalhar aí grandes fatos, grandes heróis e,
não podemos esquecer nunca, vai ter grande trabalho com a mitologia grega, certo? Então imagina, você trabalhar tudo isso dentro de um único gênero. E por fim, nós temos o gênero lírico, né? Que a gente pode aí depreender como o gênero que vai trabalhar a poesia, né? Barra poemas, certo? Poesia, expressão literária, tá? Poemas, estrutura de texto, tudo bem? Não esqueçam disso, tá? Poesia e poema são coisas diferentes, tá? A poesia, ela é muito mais abrangente. Em muitas coisas eu tenho poesia, tá? Eu tenho poesia no me expressar, né? De me declarar para alguém, dentro de música, dentro do próprio texto em prosa, tá bom? Agora, poema é aquela estrutura fechadinha que eu tenho, certo? Que é escrita em versos, dividido em estrofes. Não significa necessariamente que eu preciso ter rima, tá? Isso vai depender bastante do momento literário em que esse poema foi inserido. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus, né? Nós temos aí, por exemplo, os concretistas que vieram para acabar com tudo isso, né? Que vão focar bastante na palavra, né? Os concretistas vêm para falar, viu? Vamos pensar outra forma de fazer poema, né? Depois o modernismo, versos livres, versos sem rima, versos brancos, né? Então isso que a gente tem que pensar, tá? Poema não é só aquela ideia de métrica e rima tudo bonitinho, tá bom? Nós temos coisas além disso. Então, dentro do gênero lírico, nós vamos explorar alguns aspectos, como por exemplo, subjetividade, né? Dentro do poema, a gente vê muito isso sobre subjetividade, né? Sentimentalismo não significa que em todos, tá? Por favor, não significa em todos. Métrica, rima, também não em todos, né? Porque nós temos o famoso verso livre, certo? Nós temos estruturas dos versos, então nós temos os poemas decassílabos, que são os sonetos, né? Nós temos os poemas heróicos, os poemas bárbaros, que são os poemas que têm mais de 13 sílabas poéticas, certo? Redondilha maior, redondilha menor, né? Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, certo? Que são aí os poemas que mais aparecem, né? Dentro aí desse mundão, certo? Tranquilo? Então, isso que vocês têm que pensar sobre o gênero lírico, certo? E sempre vai trabalhar muito essa ideia de subjetividade, tá bom? Não esqueçam disso. Professora, não significa que o poema não pode ser objetivo? Pode, gente, tá? Pode. Dentro da literatura, nós temos liberdade, né? Nós temos liberdade de expressão. Isso vai depender muito com o objetivo de quem está escrevendo aquilo, certo? Então, pode ter coisa objetiva? Posso. Tem uma coisa que é muito interessante que acontece na literatura, que é justamente aquela ideia de licença poética, tá? Então, dentro da literatura, eu posso, em alguns momentos, sair daquela norma gramatical, porque eu tenho um objetivo, né? Ou se não, se eu quero trazer uma rima, eu vou lá e dou uma cortada na norma gramatical. Isso acontece muito em música, tá? Que é justamente essa licença poética. Ou eu utilizar algum elemento, alguma estrutura literária de uma outra forma, tá? Que não seria tecnicamente, que se encaixasse naquelas regras, né? Eu pego aquilo e eu tiro da casinha, tá? Por quê? Porque eu tenho licença poética, eu tenho a licença para criar, certo? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente também, licença poética, certo? Dentro da literatura eu tenho liberdade, né? E isso vai depender com a filosofia do movimento em que aquele autor está inserido. Outra coisa, amores, intertextualidade e paródia. O Enem adora, o Enem adora. Vamos lá. Primeiro vamos falar de intertextualidade. Gente, isso vai aparecer muito quando vem aquela perguntinha muito marota, que tem aquela palavrinha que acho que dá calafrio em vocês, que é a palavra relacione, certo? Isso vai acontecer muito com um poema e uma imagem, um pedaço de um texto, uma imagem, né? Uma obra de arte, enfim, né? Essas relações que são muito comuns no Enem, né? Vocês sempre, em algum momento que vocês fizeram o Enem, vocês viram a relação de um texto com a imagem, né? Então, o que eu consigo trazer de um para outro? Ou seja, de que forma eles se conversam? O que lá no elemento A, que é o texto, aparece no elemento B, que é a imagem? Essa ideia de intertextualidade, ela pode ser direta ou indireta, certo? Eu posso ter uma reflexão muito direta,
que significa que eu vou pegar um pedaço do texto e vou trazer lá para a imagem. Ou vice-versa, pegar um pedaço da imagem e vou trazer para o texto, eu vou escrever aquela imagem dentro do texto. Estou fazendo isso de forma clara e direta, estou mostrando para você que eu estou fazendo intertextualidade, certo? E aí tem a intertextualidade indireta, né? Que eu coloco traços, né? Elementos que não são assim tão claros de se perceber. Preciso que você sente e foque ali para conseguir identificar, né, essas nuances, essas semelhanças que aparecem nos dois âmbitos, tá? Então isso vai aparecer muito nessa ideia de relacionar, tá? O poema com o texto em prosa, enfim, certo? Se tiver essa pergunta de relacione, basicamente vai ser sobre intertextualidade, né? Ou, por exemplo, não precisa ser intertextualidade entre os dois textos, mas, por exemplo, pode ser intertextualidade em referente ao movimento literário, né? Então, o que a imagem com o texto tem que caracteriza aquele momento literário, né? Por exemplo, eu posso pegar aquela imagem que tem a Índia deitada assim, ó, que é a Paraguaçu, deitada no meio da praia, né, na beira da praia, que está morta, com um texto já que vai falar sobre o Paraguaçu, né? Então, quais são as características daquele movimento, né, que foi descrito toda essa tragédia da Paraguaçu, certo? Então, qual a característica que é mais evidente? Isso pode aparecer também no Enemzão. E por fim, amores, né? Agora vamos falar aí de manifestações literárias, conhecida também como escolas literárias, né? Quais são as manifestações literárias que o Enem mais pede, né? Que são mais recorrentes no Enem? Primeira escola literária que a gente precisa falar, né? O Enem, assim como todos os vestibulares, né? Acho que é a escola literária mais recorrente nos vestibulares, ama de paixão o modernismo, tá? Tanto aqui no Brasil como em Portugal. Lembrando que o Enem sempre vai trabalhar essas duas vertentes, tá? O Brasil ou Portugal. Por que trabalhar modernismo? Gente, o modernismo é um momento em que muda, né, todas as questões literárias que nós tínhamos em séculos, né? Então é um movimento que vem para contrapor muitas coisas. É claro, né, como eu falei para vocês, eles sempre têm aí algum link com o passado, por exemplo. Eles vão trazer aí essa ideia de romance baseada aí um pouquinho na Europa, né? Mas eles vão adaptar ao contexto brasileiro. Então eles estão rompendo com alguma coisa. E é um movimento que tem um questionamento crítico muito grande, né? Principalmente em relação ao romantismo, né? Lembrando que dentro do romantismo era tudo lindo, maravilhoso, idealizado, né? Então existia essa ideia de nacionalismo? Existia, e muito, né? Mas era tudo idealizado, como se o Brasil fosse tudo lindo, maravilhoso, né? O que os modernistas vêm para fazer? Mostrar os lados que existem no nosso país, né? Então, o Brasil é lindo, maravilhoso? É, no entanto, nós temos problemáticas, e essas problemáticas devem ser tratadas e devem ser pensadas, certo? Isso eu preciso fazer, né? Eu preciso evidenciar tanto o lado positivo e tanto o lado negativo, né? Então, aqui no modernismo, eles vêm justamente com essa ideia de impactar, de trazer pensamentos vários e novos, né? Lembrando, se a gente pensar em modernismo, a gente vai pensar que a primeira geração é a geração mais pesada, né? Que queria romper mesmo com tudo, criticava tudo, tinha uma ideia ideológica muito forte, né? De trazer uma literatura que fosse de fato brasileira, né? Depois, a segunda e a terceira geração são gerações que estavam aí mais amenas, né? Eles começam a pensar de outra forma, né? Então, diferente da primeira geração que repudiava todos os movimentos literários anteriores, né? A segunda e a terceira geração começa a refletir de uma forma diferente, né? Para ela pensar, viu? A gente quer trazer algo novo? Sim. A gente quer trazer algo que seja impactante? Sim. Mas nós temos que mostrar, né, que existem coisas boas nessa toda essa tradição literária que nós temos, tá? Então são movimentos que são mais amenos, né? E que vão trazer muito essa ideia de questão social, né? Questão política, social. Tanto que dentro do modernismo nós temos romances que são extremamente emblemáticos, como por exemplo aí Graciliano Ramos com Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, né? Raquel de Queiroz com o 15, né? Enfim, tantas coisas
que são exploradas dentro desse movimento, que tem justamente essa ideia, né, de questão social, né, de como o sujeito se insere na sociedade, né, ou como ele é excluído dessa sociedade, como que os sujeitos que estão à margem dessa sociedade vivem, tá? Então isso vai ser muito explorado. Então a primeira geração é uma geração mais rebelde, né? E essa rebeldia ela vai aparecer dentro da literatura, tá? Não só da literatura, do texto escrito, mas nas artes como um todo, né? Tanto que a gente pode pegar lá a Semana de Arte Moderna de 1922 e a gente vê que o objetivo deles era impactar, né? Você colocar um mictório, né, dentro de um teatro municipal para todo mundo ver como uma exposição é com certeza, né, uma coisa muito impactante, né? O Vila Lobos entrar num teatro para tocar piano de chinela havaiana, gente, né? Justamente tem essa ideia de impacto, né? De trazer tudo que era diferente à voga, né? Mostrar aí que o Brasil deveria repensar a sua literatura, certo? Outra coisa, né? Já fazendo um link. Para eu pensar em modernismo, eu tenho que pensar em vanguardas europeias. Eu não tenho como desvincular as coisas, tá? Por que não? Como eu falei para vocês, a primeira geração é uma geração que tem esse objetivo de quebrar com tudo. Só que eles estão presos na Europa, gente. Não tem como. Tanto que as ideias que chegam no Brasil, elas são vindas da Europa. Por quê? Quem traz as ideias relacionadas ao modernismo, né? Quem traz ideias diferentes, né, que depois vão gerar o modernismo, foi justamente Carlos Drummond de Andrade, que viveu a vanguarda europeia, certo? Então, todas aquelas ideias que estavam sendo discutidas, né, as ideias de vanguardas que foram discutidas na Europa, o Carlos Drummond de Andrade estava ali. Então, muito do que ele trouxe para o Brasil eram ideias que são cosmopolitas, são relacionadas à Europa, o sentimento que tinha ali na Europa, e ele traz para o Brasil, certo? Então, essas ideias vão aparecer também, né? Ideias relacionadas a cubismo, né? Fauvismo, impressionismo, dadaísmo, certo? Todas essas correntes que tinham como objetivo trazer algo novo, algo totalmente diferente do que nós já tínhamos visto, né? Estão também em voga no Enem, porque são essas correntes que vão impulsionar, né, o modernismo no mundo, certo? Então, a gente não pode esquecer de trabalhar todas essas ideias de vanguardas. Lembrando, né? Se a gente for pensar em vanguarda, a vanguarda mais diferente, que tem aspectos mais ideológicos, até em relação à própria arte, é justamente o dadaísmo, tá? O dadaísmo, ele não critica somente as coisas relacionadas às brigas sociais, né? Ele vai brigar muito dentro da arte, né? Tanto que os poemas dadaístas, muitas vezes a gente fica, pô, como assim? Né? Eu não entendi. Né? Porque justamente é isso. O dadaísmo, ele quer gerar um estranhamento, um desconforto, porque assim, né, o leitor, ou seja, o espectador, vai começar a refletir sobre as coisas que acontecem no mundo, tá? Então, uma coisa muito impactante. Mas esse impacto é justamente para gerar uma reflexão, tá? Então, nós não conseguimos pensar em modernismo se a gente não conseguir pensar em vanguardas europeias. São duas coisas que caminham juntas, não tem jeito. E já fazendo o link, gente, com correntes que são muito críticas, vamos pensar também que outro aspecto que é muito evidenciado dentro do Enem é o concretismo, certo? Por quê? Gente, o concretismo é o próprio impacto contra os poemas modernos, tá? Então a gente já tinha lá, no modernismo, poemas que vêm aí com um objetivo diferente, né? E aí vem o concretismo com uma ideia totalmente diferente em relação aos poemas, tá? Que é justamente focar na palavra. Então, como se uma palavra conseguisse, né, trazer todos os aspectos necessários para o entendimento e também para trazer aí coisas relacionadas às causas sociais, né? E também crítica a tudo que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, lembra que um poema que eu mostrei para vocês que era formado com a palavra luxo? Né? Então era vários luxo, 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 e no fim a gente tinha a palavra lixo, tá? Então com uma palavra eu trouxe uma mensagem muito forte, né? Por quê? Porque o luxo, ele gera um consumismo exacerbado. Quanto mais a gente consome, mais consequências a gente tem em relação ao lixo, né? Vamos pensar aí em relação agora, o que é luxo? O luxo é o eletrônico, né?
o que acontece com o lixo eletrônico? Nós temos vários N problemas relacionados ao descarte de lixo eletrônico, né? E aí a gente sabe que existe essa ideia do ter e não do ser, né? Então, sai um celular novo, eu quero, né? Vem sem carregador, não interessa, eu quero. Vem sem fone de ouvido, não interessa, eu quero, né? Por quê? Porque a ideia de, nós não teremos mais lixo, né, gente? Complicado, né? Que a galera vai comprar um carregador, a galera vai comprar um fone diferente, né? Um AirPod, um fone sem fio, tananina. Vocês sabem que é assim que funciona, certo? Então, é uma palavrinha, que gera um negócio desse tamanho, né? Lembra daquele poema da Coca-Cola? Beba Coca-Cola? Olha só, o cara pegou um slogan da Coca-Cola, né? 3 palavrinhas. E aí que ele acabou com coac lá, né? Quais são as consequências, né, da Coca-Cola para o corpo e para a sociedade, certo? Então é isso, né? Você trazer a mensagem, o foco da mensagem na palavra. É a partir da palavra que a gente vai conseguir interpretar as coisas. Outra escola literária, manifestação literária que é importantíssima e cai no Enem. Romantismo. Por quê? Justamente, gente, se vai cair modernismo, vai cair romantismo. Vai cair a escola literária que é o inverso, né? Justamente porque uma briga com a outra, né? Então, por isso, o Enem vai trazer, porque tem que polemizar, né? É importante. Então, quais os aspectos relacionados e que são importantes no romantismo o Enem vai explorar? Gente, primeira geração, não tem como. Por quê? Vai trazer ideias de nacionalismo, ufanismo, que é aquele sentimento eufórico pela nação, né? Trazendo somente coisas idealizadas. Vai trazer muito essa ideia de indianismo, por quê? Porque o herói brasileiro naquele momento, aquilo que identifica o Brasil é justamente a figura do índio, né? Então isso vai ser muito explorado, né? Então muitos e muitos romances são baseados nisso, muitos e muitos poemas são baseados nisso, né? Então isso é importante também, certo? Então essa primeira geração vai ser bastante explorada. E depois as gerações que são críticas, né? Por exemplo, a terceira geração, que é a geração candoeira, né? Que é a geração representada pelo Castro Alves, que é uma geração que já está tendendo para o realismo, que também é uma escola literária que é muito trazida no Enem justamente por esse lado crítico, né? Por essa ideia de verossimilhança, a gente já faz o link, né, entre elas. Essa ideia de verossimilhança, de trazer, né, todas as imagens literárias o mais próximo possível com a realidade, né? Então, romantizar, idealizar, né, não é a voga agora aqui, né? Eu preciso mostrar as partes que são evidentes, ou seja, aquilo que é verossímil, o que acontece de fato na sociedade, o que acontece de fato, né, em um ambiente específico, como por exemplo no caso de O Curtiço, né? Quais são as relações sociais ali, né? Qual que é a ideia de insalubridade, né? De não ter higiene? Qual a relação que eu tenho, né, com aquela ideia de revolta da vacina? Isso é importante pensar, né? Então são aspectos que são muito interessantes para você focar. Outra coisa que é muito importante, gente, vocês pensarem. Pense em Brasil agora, tá? Todos esses que eu falei anteriormente vão trazer tanto Portugal quanto Brasil, tá? No Portugal a gente pode linkar uma corrente do modernismo, que é a primeira geração, que é a geração de Orfeu, tá? Que é justamente a geração que vai se basear no mito de Orfeu, que é aquela ideia, né, de que eu não posso olhar para trás, né? Que é isso que ferrou a vida do coitado do Orfeu, né? Então o Orfeu tinha que caminhar somente para frente. Por quê? Porque ele vai até o inferno buscar a sua amada, né? E qual que é a ideia? O que o diabo fala para ele? O que o Lúcifer fala para ele? Eu devolvo a sua amada, só que você tem que sempre caminhar para frente. Você não pode olhar para trás, né? Então, o que acontece? Naquele medo, naquela insegurança que ele sente, ele olha para trás e a amada dele vira pedra, certo? Então, é essa questão da geração de Orfeu, né? Você caminhar à frente, você não olhar para trás, né? Você trazer tudo que é novo agora, né? Deixar tudo que é velho, tudo que é tradição literária lá atrás, certo? Essa é a primeira geração do modernismo em Portugal, que é legal vocês terem em mente. Agora, vamos falar sobre o Brasil, né? O que eu tenho que pensar aqui no Brasilzão? O que vai ser importante aqui no Brasilzão? Gente, barroco, tá? O barroco é a escola literária, mas todas são importantes, gente, mas eu vou evidenciar um aspecto bastante importante do barroco, que é o seguinte:
Até então, nós não tínhamos, de fato, pessoas, né, brasileiras produzindo arte e literatura, certo? A partir do Barroco, nós temos, de fato, brasileiros produzindo arte, tá? Por isso que é uma escola literária muito importante, porque é o momento que nós brasileiros estávamos produzindo, né? Que existe a nossa marca, existe aquela ideia de pessoalidade. Por quê? Porque é a identificação com a nação, né? Até então nós tínhamos aí uma literatura que era representativa brasileira. Por quê? Porque eram portugueses escrevendo sobre o Brasil, né? Vamos pegar lá, quinhentismo. Nós temos coisas importantíssimas no quinhentismo, como, por exemplo, a Carta de Pedro Vaz de Caminha, que é a certidão do nascimento do Brasil, né? Mas o que acontece com essa certidão do nascimento do Brasil? Foi escrita por um português, né? O que acontece, por exemplo, com outras obras literárias, né? Por exemplo, as obras dos jesuítas, ou as obras de literatura de diário de viagem, né? Enfim, falam sobre o Brasil? Falam sobre o Brasil, mas tudo no ponto de vista do estrangeiro, né? O que acontece no Barroco nós temos pessoas escrevendo com o nosso ponto de vista. Tem uma identificação com a nação, por isso que é importante. Enfim, amores, são esses aspectos aí que eu julguei como mais importantes para vocês irem ao Enem com segurança, né? Sabendo que essas coisas podem ser, sim ser exploradas ali, né, na prova, certo? E fico aberta aí a ajudar vocês, né? Se vocês precisarem, professora, tem alguma dúvida em alguma questão específica, pode me mandar, tá? Estou à disposição de vocês. E agora, gente, para terminar, eu acho que eu não poderia dizer para deixar de dizer para vocês que vocês estão terminando, né? Esse ano aí tão diferente, né? Que eu acho que, sobretudo, nos levou a um engrandecimento individual. Eu acho que foi um ano que nos levou muito à reflexão e que a gente conseguiu aí se auto-enxergar, que é uma coisa muito difícil, né? Porque em muitos momentos nós estávamos sozinhos, de fato, né? Então, são momentos que foram aí bastante importantes para nos levar à reflexão, né? Vocês chegaram até aqui, significa que vocês são vencedores, né? E que o futuro com certeza vai ser lindo para todos vocês. Parabéns para vocês que chegaram até aqui, né? Num momento tão conturbado, tão diferente para todo mundo. Não foi fácil para ninguém, né? A gente sabe que não foi fácil para vocês, mas também não foi fácil para nós professores, nem para coordenação, nem para direção. Foi diferente para todo mundo. Mas uma coisa que é fato é que nós crescemos muito, nós aprendemos lidar com a tecnologia, né, com todos os impasses que a tecnologia nos dá, né? Por exemplo, hoje que meu computador não ligava, né? Mas agora ele ligou, ainda bem, né? Ou a internet não funciona, consumidores daquela bonitinha, né, que todo mundo utiliza, vai saber qual a internet que é, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Desejo um futuro lindo para vocês. Vocês são maravilhosos, são pessoas maravilhosas que merecem o mundo, né? O mundo está à disposição de vocês, né? Basta vocês querem agarrar e com certeza vocês vão agarrar aí cada oportunidade que virá na vida de vocês, porque vocês são merecedores. Então fica aqui, né, o meu muito obrigada por ter conhecido cada um de vocês, mesmo que pouquinho, né? Mas pode ter certeza que vocês estarão no meu coração sempre, sempre, sempre. E sempre que precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês aí para que eu puder ajudar, certo? Então, se eu conseguir ajudar, não vou aí medir esforços, para isso vocês podem ter certeza, certo? Então, para encerrar, beijinho no coração de vocês e até uma próxima.